Então você faz um protocolo do paciente baseado no diagnóstico dele. E aí, quando a gente fala de diagnóstico, eu não estou falando de diagnóstico da medicina ocidental. Eu estou falando de diagnóstico da medicina oriental, que tem o próprio diagnóstico baseado em teorias específicas, em órgãos que são avaliados. E aí, quando eu fecho meu diagnóstico na auriculoacupuntura, eu posso até traçar um plano maravilhoso, que para mim faz muito sentido. Quando eu vou aplicar ele, não funciona. Aí você diz, meu Deus, eu não sou um bom auriculoterapeuta, eu não sou um bom auriculoacupunturista, eu não sei fazer isso. Na verdade é o contrário. Você está no processo de se tornar um excelente auriculoacupunturista porque você está tentando baseado na anamnese que você fez. Então esse erro de não estar dando certo o protocolo, todo mundo vai passar. Algumas pessoas vão demorar mais tempo. Outras pessoas vão demorar pouco tempo errando. O que é que diferencia errar durante muito tempo ou pouco tempo? Quem guia você no processo. Então aí vem a questão do conhecimento, aí vem a questão de você estudar, aí vem a questão de você saber por onde estudar, quem é a pessoa que ensina você, qual o conteúdo que você tem, é superficial, é profundo. Então isso determina se você vai errar durante muito tempo ou você vai errar durante pouco tempo. Se você vai fazer erros cíclicos consecutivos sem perceber onde é que você está errando, ou se vai ter alguém do seu lado, vai pegar na sua mão, peraí, bora ver, o que é que você traçou? Foi isso? Você errou onde? Errou aqui. Porque muitas vezes o terapeuta ele não vê, tá? Ele está tão focado no problema para ser resolvido que ele não vê a resolução do problema. Então, por isso que é importante que você estude, domine, que você erre, né? E que a partir do erro você não fique frustrado, e sim você veja como uma oportunidade. E entenda que esse paciente agora é mais desafiador do que os outros e que através desse paciente você está aprendendo mais do que com os outros. E que agora que você aprendeu, que você sabe, então a possibilidade de que você recorra nesse erro é mais difícil. E aí vai aparecer outro erro mais à frente, outro erro e assim vai. Então, só relembrando, só erra quem tenta. Então, para mim, errar não é um problema, o problema é não tentar. E o paciente, quando ele vem pra gente, ele está esperando justamente que você tente para obter o resultado e resolver a queixa dele. Ah, professora, mas se eu fiz de tudo, né? Fiz todo um protocolo, oriento o paciente não faz, a culpa é minha? Não. Primeiro que a gente não trabalha com culpa. Segundo ponto é que a responsabilidade ela tem que ser distribuída. Ou seja, metade da responsabilidade é minha no tratamento enquanto terapeuta, porque eu tenho que estudar, eu tenho que determinar qual é o plano para um paciente, tenho que saber fazer um excelente diagnóstico. Mas a outra metade do tratamento é do próprio paciente. Então, se o paciente ele vem para cá uma vez na semana fazer auriculoacupuntura, eu estou um dia na semana com ele. E o restante da semana? É ele com ele mesmo. Então, ele precisa colaborar nesse processo. Então, o diagnóstico constante faz com que você, terapeuta, inclusive, não seja enganado pelo seu paciente. Porque o paciente ele diz, não, fiz tudo ótimo essa semana. Mas você não sabe como reavaliar. E você não está reavaliando. Aí você acredita. Você diz, o paciente ele está indo muito bem, ele está fazendo tudo que eu pedi, mas ele não está evoluindo. Então o problema é comigo, eu tenho que mudar. E às vezes o seu protocolo está certo. Está dando resultado. Mas a outra parte, para dar mais resultado ainda, depende de quem? Dele. Mas se eu reavalio todos os dias que ele chega até mim, então tem como eu saber. Eu digo, olha, os pontos que eu utilizei com o senhor ou com a senhora estão sendo efetivos, está dando resultado, mas está faltando dar mais resultado. E pelo que eu estou vendo aqui, o que eu passei, o senhor não tem condição de ter feito. Porque quando eu vou reavaliar, tem lá os dados. Então a gente tem como saber até quando o paciente não está dizendo a verdade, tá?
E o paciente, ele muitas vezes não diz a verdade pra gente. Isso porque ele tem medo, porque ele não quer ser constrangido, porque ele não quer ser julgado, porque ele, inclusive, ele não se sente bem com a situação. Então, julgar o paciente também não é um caminho que vai ser resolutivo para a queixa dele. O que a gente tem que fazer é estar unido com esse paciente.